Olá você que nos acompanha, esse é o seu jornal antijurídico especial Dane-se Quem Morre. Dessa vez para falar sobre muita coisa, a começar pelo não levantamento das vítimas de violência policial, sobre como que os índices de criminalidade e violência são distorcidos pela falta intencional de informações. Também vou falar sobre as milícias, sobre os vários papéis da polícia que nada tem a ver com polícia, sobre diminuir o tamanho da polícia, sobre o mito do policial herói, um pouco sobre o caso lá do MC Salvador da Rima e várias outras coisas no meio disso tudo. Antes de começar, como sempre, saiba que é possível ajudar a manter o jornal antijurídico de pé através lá do nosso Apoia-se, contribuindo com quanto quiser, pelo tempo que puder, e de quebra você ainda participa do sorteio de livros que rolam no final dos programas. E também dá para ajudar a gente através da nossa parceria com a editora Boitempo. Então, comprando os livros deles nesse link aqui, uma parte é destinada para financiar o jornal antijurídico. Mas também, se não rolar nada disso, o que ajuda demais, ajuda mais do que você pode imaginar, é você simplesmente curtir, compartilhar, comentar, enviar para os seus amigos e ativar aí o sininho de notificações para você de fato receber os programas novos, beleza? Vamos lá! Pro Estado, dane-se quem morre. Ele não se importa, ele não sabe, ele não quer saber e ele tem raiva de quem sabe quem são as vítimas da violência policial. Então se liga, por exemplo, no Rio de Janeiro, em 2019, em 50% das mortes causadas pela polícia, metade das mortes, não havia o detalhamento sobre a idade da vítima. Tipo assim, como você acha que é a investigação da morte de uma pessoa pela polícia, se nessa investigação eles sequer preenchem o quadradinho com a idade da vítima? Não fazem questão de saber se a bala matou uma criança de 8 anos, um jovem de 22 ou um idoso de 75. Não se importar para a idade da vítima também significa mais do que fazer uma investigação super mal feita. É também sobre impossibilitar um levantamento estatístico completo sobre o perfil das vítimas da violência policial. Embora a gente saiba cá entre nós muito bem quem são. Jovens de 20 a 29 anos. Só o Estado que não quer, não pode reconhecer que existe uma criminalização e um genocídio da juventude negra e pobre. Quando o assunto é de novo a PM do Rio de Janeiro, a gente sabe até que para além das suas vítimas serem na maioria negras, a polícia mata mais pessoas no período da manhã, nas quartas-feiras do mês de julho. Ainda sobre a Polícia Militar do Rio, ela sozinha é responsável por quase 40% das mortes de crianças e adolescentes decorrentes de intervenção policial no país inteiro. Em segundo lugar vem São Paulo, e todos os dias, pelo menos 2 crianças e adolescentes são mortas pela Polícia Militar no Brasil. No geral, as investigações de homicídio já são mal feitas. Aqui em São Paulo, em 16% dos casos de homicídio doloso, não consta a informação sobre a idade da vítima. Mas o lance é, em 28% dos casos de homicídios pela polícia, essa informação também não consta. Então se liga, quando é a polícia que mata, essa informação sobre a idade da vítima é ainda mais negligenciada / omitida do que quando é um civil que mata outro civil. E a idade das vítimas é só um lance, né? A desorganização do Estado em relação à informação das vítimas vai para muito além. Pensa que no Pará, em 98% dos casos, né, conhecido como praticamente todos, e no Ceará, em 77% dos casos, sequer consta a cor da pessoa. E pra gente entender melhor essa lógica do dane-se quem morre, imagina que só agora, no ano de 2020, que a Defensoria Pública aqui de São Paulo conseguiu uma liminar que obriga o governo a incluir o campo de identidade de gênero e orientação sexual nos boletins de ocorrência. Até então, até ontem, até alguns dias atrás, nos boletins de ocorrência só constavam o sexo da pessoa. Ou seja, quando uma mulher trans ia registrar um BO por conta de violência sexual, violência doméstica, por exemplo, ela obrigatoriamente precisava se identificar com o sexo masculino. Para as mulheres e homens trans, isso além de ser um constrangimento, é também uma forma de impossibilitar o mapeamento da violência contra a população LGBTQI+.
Você nunca vai ter uma estatística real sobre a violência se você sequer está preocupado em preencher os quadradinhos do BO de uma forma que condiz com a realidade. Então, cara, como que o Estado pode fazer uma política criminal e de segurança pública voltada para combater esse tipo de violência e os crimes de ódio, se esse mesmo Estado sequer faz questão de saber o que está acontecendo? Porque ele mesmo não produz dados sobre esse assunto. E só ressaltando, esse lance de incluir agora identidade de gênero e orientação sexual nos boletins de ocorrência foi uma liminar da Defensoria Pública aqui de São Paulo, tá? No resto do Brasil, vida que segue do jeito que tá. Outra coisa que influencia muito nessa história toda, além da investigação de crimes não se importar com a idade, com a identidade de gênero e com a cor das vítimas, é a própria atuação da polícia e das milícias, que também mexem muito nas estatísticas de violência. As milícias mascaram diversos índices de criminalidade. Hoje já são vários estudos que a gente tem mostrando como uma queda brusca da violência em determinada região está associada com a ação das milícias. Quando caem os índices de roubo e assassinato, aumentam os índices de extorsão e ameaça. Lá no Rio, nos territórios controlados pelas milícias, o crime mais comum é o de ameaça, em taxas 3 vezes maiores do que a média da cidade. Isso porque a atividade econômica das milícias é o controle desses territórios, vendendo proteção, revendendo gás, cobrando taxas de transporte, internet, etc. E para fazer isso, eles atuam principalmente coagindo a população. E essa coerção é tanto para que as pessoas paguem as milícias, como para não notificarem qualquer tipo de crime. E quando as pessoas não notificam os crimes, os índices de criminalidade caem e parece que está tudo bem. Quando na verdade o fato desse índice cair é um sinal de que a violência aumentou. E a polícia também interfere nos índices de criminalidade e violência, reduzindo esses índices, olha só que surpresa, justamente quando ela não trabalha. Já falei mais a fundo sobre isso em vários programas anteriores, mas para demonstrar isso de uma forma atual, bora usar ele de novo, Rio de Janeiro, como exemplo. Enquanto eu estou gravando esse programa aqui, já fazem mais de 100 dias que a PM carioca está lá desobedecendo uma decisão do STF que determinou o fim das operações policiais nas favelas durante a pandemia. A decisão foi dada pelo Fachin em junho e dizia que as operações só poderiam ser feitas em situações excepcionais. Daí não durou nem 3 meses para que os malabarismos jurídicos aparecessem e as operações policiais voltassem com força total. Isso porque o governo do Rio e a polícia do Rio passaram a entender que toda operação policial é uma operação excepcional. Portanto, mais um dia normal na nossa vida. Pois é, por falta de uma definição exata do conceito de excepcionalidade na sentença do Fachin, a polícia passou a usar a própria sentença para justificar suas operações, dizendo que todas elas são excepcionais. Mas aqui o lance é o seguinte: após a sentença do Fachin, durante aí aproximadamente 3 meses em que de fato a polícia não realizou operações, ocorreram menos tiroteios e menos mortes. Se não bastasse, os índices de criminalidade também caíram nesse período. Houve uma redução de 47%, quase metade, dos homicídios dolosos em relação ao período entre 2007 e 2019. Sacou? Quando a polícia para de atuar, a criminalidade diminui. Isso também tem a ver com uma tecla que eu sempre bato nesse canal e que é muito importante você nunca perder de vista. A polícia é um fator de violência, não de segurança. Para ilustrar ainda mais isso tudo que eu estou falando, em 2020, El Salvador atingiu seu menor índice histórico de homicídios. Vocês terem uma noção, há muito tempo que El Salvador é conhecido como a capital mundial dos assassinatos. Em 2015, o país foi até considerado o mais letal do mundo fora de uma zona de guerra. São tantos assassinatos lá que a taxa de homicídios deles é um fator que impulsiona a migração, principalmente para os Estados Unidos. Só que mesmo com essas estatísticas em baixa, não existem evidências mostrando que políticas do governo e de segurança pública tenham de fato desmantelado as estruturas que promovem a violência e a criminalidade.
Pelo contrário, durante a pandemia, o poder dessas gangues ficou ainda mais forte. Eles ampliaram o domínio de territórios, controlando saída e entrada de moradores, medindo a temperatura e até distribuindo cestas básicas. E se não bastasse, a imprensa lá de El Salvador noticiou que no ano passado, membros do governo se reuniram nas prisões com representantes do alto escalão do MS-13, uma gangue famosíssima deles lá que atua na América Central e nos Estados Unidos, para fazer várias negociações sigilosas, o que pode ter contribuído também para essa queda histórica dos índices de violência, coisa bem parecida que a gente já viu acontecer aqui em São Paulo entre o governo Alckmin e o PCC. E toda essa volta até El Salvador para te dizer que quando você confia pura e simplesmente nas estatísticas de homicídio como um único indicador de violência e criminalidade, você corre o sério risco de perder de vista um panorama geral de vários outros fatores que interferem nessas estatísticas sem de fato estarem reduzindo a violência ou a criminalidade. Então tá, a polícia mata, não investiga, não gera estatísticas sobre os seus próprios crimes e suas próprias vítimas e mesmo assim recebe ano após ano orçamentos milionários em todos os estados. Como que isso é possível? Dentre as várias explicações que envolvem aí controle social, neoliberalismo, populismo penal midiático, uma coisa importante para você pensar é que o apoio público ao orçamento da polícia é irracional. A polícia recebe mais dinheiro independente do crime aumentar ou diminuir. A violência e a criminalidade nunca foram o lastro para o orçamento da polícia, sacou? O orçamento deles não envolve mérito, não envolve diminuir estatísticas de letalidade, não envolve número de prisões, dados da criminalidade, não envolve nada. Agora olha a onda, ainda que o orçamento de segurança pública seja enorme, tipo assim, 2018, os gastos com segurança pública no Brasil inteiro foi de 90 bilhões. Por mais que isso seja uma quantidade de dinheiro absurda, esse mundo é tão escroto que só o Jeff Bezos, lá, o dono da Amazon, sozinho, poderia bancar a polícia do Brasil inteiro por 10 anos, que ele ainda estaria entre as top 5 pessoas mais ricas do mundo. E se você não acredita em vida fora de outros planetas do universo. Mas voltando ao ponto, o apoio à polícia existe quer faça sentido o seu orçamento ou não. Porque não é uma questão de grana, é uma questão de que a polícia é necessária para sustentar o capitalismo, para sustentar a existência do Jeff Bezos, dono da Amazon, para manter os pobres e negros sob controle e sufocar qualquer tipo de revolta. O trabalho da polícia não tem nada a ver com combater a violência e reduzir a criminalidade. Tudo isso nos leva a uma das pautas mais centrais da luta abolicionista, que é o desfinanciamento da polícia. Algo que eu falo praticamente em todos os programas, vocês devem estar de saco cheio. Cortar os orçamentos, financiamentos, diminuir o tamanho, o escopo e a legitimidade da polícia. Mas cortar o orçamento da polícia é só um passo, né? Isso é claro. O objetivo real é a gente ser capaz de imaginar como seria a nossa sociedade com uma diminuição drástica do papel da polícia. Isso porque a polícia hoje é chamada para lidar com uma variedade absurda de tarefas e situações e acaba que a polícia precisa assumir vários papéis. Entre esses papéis variados da polícia, a gente tem o policial socorrista, o policial assistente social, o policial que cuida do trânsito, o policial que fica parado guardando uma cena para chegada da perícia e o policial mediador, que é quando a polícia resolve conflitos mundanos, como brigas de vizinho, reclamações de som alto, festas no meio da rua, essas coisas. Exemplo perfeito da atuação da polícia como mediadora aconteceu esses dias. Vocês devem ter visto esse vídeo que viralizou da PM prendendo o MC Salvador da Rima, depois de terem sido chamados, de acordo com a PM, por conta de denúncias de aglomeração de pessoas e som alto. Então se liga só que toda essa pancadaria aí que você tá vendo é a polícia no seu papel de mediadora.
mediando aí, como vocês podem ver, usando até um mata-leão, uma técnica muito boa na mediação e que também já foi proibida pela própria polícia desde junho de 2020. Genocídio da juventude negra, ok. Aplicar um mata-leão em alguém, aí não, né? Aí extrapolou um pouco os limites, não é verdade? Proibir a polícia de aplicar um mata-leão é um exemplo perfeito de reforma reformista, que eu falei bastante no programa anterior, Capitol Hill e abolicionismo penal. Bom, prenderam o MC Salvador da Rima por alguma razão que inventaram lá na hora, e se isso não bastasse, pegaram o celular da namorada dele, que estava fazendo uma transmissão ao vivo, esqueceram de desligar lá o aparelho e a polícia acabou se autogravando, combinando lesões para forjar que eles tinham sido agredidos. Apesar de tragicômico, isso também ilustra outra parada muito boa da gente pensar, que é o seguinte: para a polícia atuar com violência e brutalidade, ela precisa a todo momento justificar para o público, para eu e para você, os perigos da sua profissão. Não estou dizendo que ser policial não envolve realmente momentos perigosos, mas é que sem dúvida a polícia é a profissão que mais exagera os perigos do seu trabalho. A gente tem sim a polícia que mais mata e que mais morre no mundo, isso é inegável, mas bizarramente a polícia está longe de ser a profissão que mais morre. Eles não estão nem nos top profissões que mais morrem, sobretudo se você considerar caminhoneiros, motoboys, indústria da mineração, extração de madeira, construção civil e etc. E olha que isso eu estou falando de pessoas que morrem no trabalho, ali, exercendo sua atividade, porque essa lista ela pode ficar muito maior se você incluir as pessoas que morrem em decorrência do seu trabalho, por conta de inalação de substâncias químicas, agrotóxicos, agentes que causam câncer, agentes biológicos e uma série de outras coisas que eu nem faço ideia. A questão é, toda essa turma aí morre muito mais do que a polícia, mas nunca fazem enterros, cantando o hino, dando tiros pro alto, cobrindo o caixão com a bandeira do Brasil e tal. Só quem faz isso é a polícia. E fazem isso porque eles querem, porque eles podem, porque todo mundo merece um enterro, uma homenagem, um momento especial, seja lá o que for, mas essas cerimônias todas, elas também têm um papel essencial de exaltar os perigos da profissão polícia, que por sua vez serve como um legitimador de antemão, vamos dizer assim, uma pré-justificativa para toda a violência e letalidade policial que vai vir a seguir. Esse é o ponto. E tem mais. Toda essa exaltação nas cerimônias e até a forma como ela é noticiada, né, a morte de um policial, também serve para o propósito de propagar a ideia, ou melhor, o mito do policial herói. Só que o policial que morre, ele não é um mito, né? É uma realidade. O mito é acreditar na guerra às drogas, no encarceramento em massa como algum tipo de solução, ou que armar a população pode reduzir a violência. Quem se interessa de verdade pela narrativa do mito do policial herói são os governos, os políticos, a polícia e o sistema capitalista como um todo, que precisam propagar essa ideia de que o policial é um mártir no combate ao crime. É essa ideologia que molda a noção de que o policial precisa ser agressivo, ter uma coragem acima do normal, ser um lutador, enfim, tudo que um herói é. O que é muito conveniente, porque quando a gente vê o policial como um herói, a gente acaba deixando de ver ele como um cara que é explorado, que trabalha em condições precárias, recebe salários baixos, não tem os mesmos direitos trabalhistas que o resto de todo mundo e que trampa em uma instituição estruturalmente discriminatória, machista, hierárquica e autoritária. Então é isso aí, meu povo. Nesse episódio eu vou ficando por aqui. Acredito que já tem bastante coisa aí pra gente digerir. E se você quiser acompanhar outros conteúdos meus e do Jornal Antijurídico, me segue lá no Instagram, que eu também falo bastante coisa por lá. E nesse programa aqui, aos nossos apoiadores e apoiadoras, o livro sorteado vai ser esse aqui, ó. Difíceis Ganhos Fáceis. Um também clássico da criminologia, da editora Revan, Drogas e Juventude Pobre no Rio de Janeiro,
Vera Batista, um clássico de uma autora clássica sobre a história da guerra às drogas no Rio de Janeiro, do encarceramento em massa da juventude pobre e negra do Rio de Janeiro, como que diferentes casos de drogas eram tratados se a pessoa é branca, negra, como que isso começou a aparecer por lá e tal. É um livro essencial, necessário, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Boa sorte a todos, até semana que vem, valeu, falou!